Olá pessoal, tudo bem? Como é que são vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o Imones Vlog, como sempre, sem edição de vídeo, falando francamente. Hoje nós iremos discutir sobre o abuso infantil. Lembrando a vocês que eu estou incluindo aí tanto criança como adolescente também nesse processo. E eu vou estar trazendo aqui alguns sinais e vou explicar cada um em cada vídeo que eu postar aqui para melhor esclarecer para vocês o contexto dessa violência que a criança, que o infanto juvenil está sofrendo. Mas antes de tudo, eu vou pedir que você assista até o final. E não só pais, mas a família também, pessoas que gostam aqui do meu canal, assistam até o final. Comente, dê sua opinião, fale sobre o assunto no comentário, é muito importante para mim, para eu estar trazendo novos vídeos. Também compartilhe, se inscreva, ative as notificações. Se caso você não for inscrito, entre na campanha, compartilhe para 10 pessoas e peça para ela fazer o mesmo também, para estar ajudando meus trabalhos aqui. Aqui embaixo, se você quiser me procurar, tem as minhas redes sociais. O meu trabalho também, você pode me procurar como psicólogo, mentor acadêmico para quem está fazendo faculdade e para quem quer aprender a como construir o trabalho de conclusão de curso TCC. Tá tudo aqui na descrição, tá muito simples de você me achar. Mas vamos lá, eu vou estar dividindo cada um, mas aqui eu vou falar exclusivamente sobre a forma comportamental, que inclui os três processos cognitivos, que é pensar, sentir e se comportar, tá? E eu vou estar dizendo para vocês, por exemplo, que existem alguns aspectos que chamam a atenção, que é o sinal ou os sinais de abuso infantil, que é nada menos do que o pensamento de inadequação. Aí isso corrobora muito com a situação quando a criança ela está se sentindo muito retraída e por ela estar se sentindo retraída é por essa inadequação, por estar sofrendo essa violência sexual. E com isso a criança também ela começa a se sentir também com medo, pânico. Isso é tudo repentino, tá, gente? Isso é tudo repentino. E a criança começa a se retrair, tá? Esses são os sinais mais imediatos e há uma explicação muito interessante sobre isso, porque o ato em si ele vai fazer com que a criança, mesmo sem ela não ter noção, ainda naquela faixa etária de idade, ela começa a avaliar o contexto, ela começa a avaliar as coisas e em determinados tipos de exercícios, de determinados tipos de... Vamos pensar, por exemplo, em uma atividade escolar que ela está tentando realizar, ela não consegue, por ela se sentir inadequada para realizar aquilo ali, por se sentir com vergonha pelo ato sofrido. É por isso que você vai ver muito disso ser contextualizado quando a criança ela não quer se aproximar para a realização das atividades escolares. E aí tem a coisa que eu vou estar falando no outro vídeo também, que vai responder por que ela tem essa retração, esse retraimento dentro do contexto escolar por conta das atividades. E aí ela tem uma ideia de inadequação que pode ser em relação ao seu corpo, pode ser em relação à pessoa que está infringindo essa violência e por conta disso ela começa a sentir medo, ela começa a sentir vergonha e o comportamento ela também vai desenvolver muito disso também por conta disso, essa inquietação, essa angústia, ter esse comportamento agressivo, tudo isso aí você fica pensando assim, nossa, tudo isso acontece de maneira simultânea, Alan. Possa ser que aconteça e possa ser que não aconteça, vai depender muito do infanto juvenil. Porque a gente pode estar pensando aqui, poxa, mas ali ela tem essas mudanças e tudo isso vai acontecendo e às vezes os pais não percebem. E às vezes os pais não percebem porque a criança ela começa a ficar calada, porque há uma alteração do humor, há essa mudança do humor. Então a criança ela pode ficar triste em um momento que pode ser num contexto de pessoas que estão ali desfrutando, alegres, satisfeitas, e muitas das vezes a criança está ali retraída. E possa ser que essas alterações do humor possa também incluir também momentos de extravaso, e um extravaso
sem muito, que a gente diz no ditado popular, sem que e sem para quê. Onde a criança tem esse extravaso e os pais não sabem identificar muito o que realmente. Mas a pessoa pode estar se perguntando, você pode estar se perguntando, sim, Ana, mas peraí. Então isso quer dizer que toda criança que está tendo uma alteração do humor possa ser que esteja sofrendo violência sexual? Sim e não. Por que eu digo que sim? Porque existe um conjunto de fatores que vai corroborar também para que ela tenha esse comportamento. Ela se retrai, mas ao mesmo tempo que ela se retrai, ela também extravasa, tem um momento de agressividade, tem um momento que ela vai ficar mais introvertida, tem um momento que ela vai ficar mais extrovertida, tem um momento que ela vai ficar naquela questão de estar avaliando se ela vai fazer aquela atividade, se ela vai ficar com as crianças ou não, aquela inadequação para perceber a vergonha, que muitas das vezes ela mesma não consegue entender essa vergonha naquela ocasião, porque ali no momento ela está numa fase inicial, ela ainda não construiu ainda essa avaliação para estar percebendo alguns contextos, contextualizar a situação e de repente perceber que aquilo ali foi uma coisa ruim, que aquilo ali é uma coisa que está prejudicando ela, que aquilo ali de repente vai trazer um certo prejuízo para a vida dela. Ela ainda não está ainda nessa fase de avaliação. Um pouco mais tarde, pode ser que ela, adolescente, ela venha a perceber isso. Como, por exemplo, você pode perceber que nos noticiários onde tem um adolescente, normalmente, adolescente com uma faixa etária de idade próxima e entre 8 para cima, ela explique melhor, ela fale mais em relação a isso, porque a fase lhe permite avaliar o contexto, que entra muito na questão do desenvolvimento humano, quando essa criança adolescente ela começa a avaliar a outra parte, o outro contexto. Ela não avalia somente o seu, mas ela avalia o outro também, que está muito naquela questão de quando a criança ela é menor de idade, quando ela está entre essa faixa anterior dos 5, dos 6 anos, bem para trás, ela está na fase do egocentrismo, onde ela não consegue avaliar as questões do outro, ela só vê o mundo a partir da visão dela e ela não sabe contextualizar isso. Por isso que crianças normalmente nessa idade é muito natural que elas não consigam trazer o relato, elas não consigam, por exemplo, como eu vi em um relato onde houve um flagrante de abuso infantil e a criança ela tinha 7 anos e ela a forma como ela falava, ela estava até valorizando e apoiando o seu abusador. Porém, em um dado momento, ela começou a contextualizar, porque ela ainda não tem essa capacidade, de uma forma mais integral, de contextualizar a situação e reparar na visão dela que ela sofreu aquela violência. Foi quando então, um tempo depois, quando as pessoas ali que estavam ali representadas pela segurança questionou sobre a situação, ela pegou e relatou nas palavras dela, mas quem assiste percebe que ela ainda não tem a capacidade de contextualizar. E muitas das vezes a contextualização vai ser de apoio ao abusador, onde ela diz que ele é bom, que ele é isso, que ele é aquilo outro, que é uma pessoa legal, que brinca, mas aí tá a falta da contextualização, o que isso pode trazer. E trazendo só para vocês recapitularem, ó, indícios de introversão, extroversão, mudança de humor, comportamento exacerbado, exagerado, de extroversão ou não, ou pode ser de inadequação, vergonha, medo, pânico, tudo isso está incluído nesse processo e esse é um dos sinais que eu trago para vocês de abuso infantil. Espero que vocês tenham gostado. Dê seu like, comente, compartilhe, se inscreva e ative as notificações, gente. E sim, compartilhe para o maior número de pessoas possível. Compartilhe para 10 pessoas para ela fazer os mesmos também, tá bom? Nos vemos numa próxima, pessoal. Fui.